Bom dia, pessoal. Estamos aqui na nossa aula 7 da semana 4. E hoje, conforme a gente combinou, né, na aula passada, eu vou mostrar para vocês alguns casos, né, de propostas metodológicas e de aplicações dessas propostas metodológicas em alguns projetos. Eu selecionei alguns que foram publicados, tá, para vocês. Então, vai ser um pouquinho diferente hoje. A gente não vai ter slide, porque eu separei para vocês aqui os livros e os artigos, para a gente ir vendo e discutindo sobre a metodologia, né, proposta em cada um deles, e vocês também terem uma noção, né, de como se dá essa aplicação em projetos da vida real, né, porque o que é que acontece? Geralmente, a gente, no decorrer do curso, né, a gente aprende algumas questões sobre metodologia, como eu falei para vocês, quando a gente está no presencial, geralmente, a turma de metodologia já aprende projetando, né, a gente já vai executando as etapas de projeto, porque existe a possibilidade, né, quando não existe pandemia, de ir a campo, de realizar entrevistas semi-estruturadas, observação, aplicar ferramentas. Existe a possibilidade de uma abordagem mais ampla, né, com relação à aplicação da metodologia. Dessa forma remota, inicialmente, né, a gente está trabalhando só com a parte mais teórica, né, onde vocês estão conhecendo quem são os autores, o que é que eles propõem, qual é a forma de cada um trabalhar. Então, é importante que vocês vejam como é essa aplicação na prática, né, já que nessa disciplina aqui a gente não vai fazer isso. Futuramente, né, em outros projetos, tanto de design gráfico como de produto, enfim, qualquer área do design, vocês podem aplicar, assim, os conhecimentos, né, e, como eu venho falando, né, à medida que a gente vai praticando, à medida que a gente vai utilizando as ferramentas e vendo os resultados, a gente vai criando expertises, né, com relação a como lidar com os problemas de projeto. Isso é importante, né, para o amadurecimento e para a criação de repertório de cada um. E, para isso, né, é importante que a gente se aprofunde nessas questões, nesses conceitos. E, como eu falei, né, quanto mais a gente conhece sobre propostas metodológicas, sobre formas de abordar o problema, sobre ferramentas, maior o nosso arsenal de guerra aí para lidar com os problemas de projeto, né? Então, é importante que a gente conheça, certo? Então, eu selecionei, como eu falei, alguns livros aqui de alguns autores mais conhecidos, para a gente dar uma olhada no que é que eles colocam como proposta, e selecionei também alguns artigos feitos por alunos nossos, né, alunos que fizeram trabalhos nas disciplinas, e que esses trabalhos, eles foram publicados, tanto na VIA, né, que é o evento que o curso de design organiza, né, o LED organiza, quanto em outros congressos, né, em outras chamadas de trabalho que abriram, a gente também enviou, e esses artigos foram aceitos. Uma coisa que eu acho bem interessante, né, que eu acho que vale a pena pontuar aqui, eu acho que eu falei na aula passada para vocês que tem alguns congressos, né, de engenharia de produção que a gente publica, porque eles têm uma grande aceitação para trabalhos da área de design de produto, né. E a gente tem um desses congressos, que é o CIMEP, que é o Simpósio Simpósio de Engenharia de Produção, que a gente já foi premiado 2 vezes com os artigos. E, por coincidência, não sei se coincidência, mas, enfim, os dois, tem como temática central o detalhamento da metodologia que foi utilizada para a execução daquele trabalho, né, e que recai sobre aquela questão que eu estava falando, né, um dos grandes diferenciais do design é trabalhar pautado em um processo metodológico, né, bem descrito, bem trabalhado, né, bem registrado, e acaba que as outras áreas que às vezes não prezam tanto por essas questões, valorizem, né, então foram 2 trabalhos que a gente teve no CIMEP,
Um foi, acho que, em 2017, e o outro foi em 2020, que a gente falou em 2009, foi premiado em 2020. E os dois tinham essa característica, né, de detalhamento do processo metodológico para se chegar a uma solução de problema. Então, acho que a gente consegue ver, né, também a importância, né, que tem esse processo. Que eu separei alguns livros para a gente dar uma olhadinha nas propostas dos autores. Né? Eu vou começar aqui por Loba, certo? Que é o que estava aberto aqui. Então, aqui, ó, no livro dele, ele coloca nessa tabela sobre o processo geral, né? Etapas de um processo de um projeto de design, como ele coloca. E ele, deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Pronto. E ele, né, ele divide esse processo em 4 grandes fases. Fase de preparação, de geração, de avaliação e de realização. E dentro de cada uma dessas fases, né, ele apresenta algumas alternativas de como você lidar com os problemas, né, o processo de solução de problema, como ele nomeia aqui, ó, em cada etapa, né? Então, por exemplo, na fase de preparação, ele diz, ó, a gente primeiro tem que analisar o problema. Então, como é que a gente vai conhecer como é que a gente vai analisar esse problema? Né? A gente vai conhecer o problema, a gente vai coletar informações e a gente vai analisar essas informações. Mas como a gente pode fazer isso aqui? Aí ele vem aqui, ó, e dá uma série de alternativas aqui de formas como você pode chegar a dados que vão suprir as necessidades dessa análise do problema, né? Então, assim, para cada área, vamos dizer assim, ele propõe um tipo de análise, né? Por exemplo, ele propõe a análise da necessidade, a análise da relação do homem com o produto, da relação do produto com o ambiente, o desenvolvimento histórico, aqui ele chama de desenvolvimento histórico, vocês vão ver que o Gibbon Sick chama de análise diacrônica, né? Mas é uma análise da evolução histórica daquele determinado objeto. Análise de mercado, de função estrutural, de configuração, materiais de processo de fabricação, análise sobre patente e legislação e normas, análise de sistema de produtos, né? Distribuição, montagem, serviço, características do novo produto, exigência para o novo produto. E ele diz que com tudo isso, né, você vai conseguir ter a definição do problema, a clarificação do problema e, consequentemente, a definição dos seus objetivos, né? Então, veja, como ele detalha aqui essa primeira etapa, principalmente, né, que é a etapa de análise do problema. Por quê? Devido à importância que se tem de conhecer o problema a fundo para que você consiga ter um foco bastante definido, né? Reparem uma questãozinha que eu até frisei na aula passada, né? Aqui na fase de preparação, né? Apesar do nome ser fase de preparação, ele não coloca como etapa, né, a fase de planejamento, que a gente sabe que é extremamente importante, né? Mas só para lembrar vocês que, por mais que às vezes a metodologia pareça assim, papum, começou aí já da fase de preparação, antes disso a gente tem uma etapa de planejamento, né? Onde a gente vai sentar com a nossa equipe e vai definir quais são os passos que a gente vai trilhar nesse caminho que é a metodologia, né? Então, daí ele parte para a fase de geração, aqui, onde ele vai ter alternativas do problema, ou seja, ele descobriu aquilo que ele quer fazer, né, que ele vai solucionar, e aqui ele está gerando, né, formas de solucionar esse problema. Então, aqui ele também dá algumas alternativas sobre o processo de design, né, que você vai adotar nessa fase. Ou seja, geração de alternativas de design, geração do conceito do seu projeto, né, geração das alternativas de solução, o esboço das ideias e a construção também de modelos. Nesse caso aqui, né, ele propõe a construção de modelos simples, mais tridimensionais, de forma que você consiga ver seu objeto de uma forma, né, tridimensional e consiga entender melhor as suas partes, de repente junções, implementos, seja lá o que for.
E, com isso, né, você vai ter, ao final dessa etapa, você vai ter uma gama de alternativas para que você escolha a melhor de acordo com os seus requisitos projetuais. Né? Aqui ele segue para a fase de avaliação, né? Onde ele vai avaliar as alternativas que foram descritas, desenvolvidas aqui, né? E ele vai passar por um processo de seleção, né? Onde ele vai escolher a melhor solução e algumas vezes fazer algumas modificações para que algumas características sejam incorporadas ao novo produto. E, por fim, ele propõe aqui a fase de realização, né, onde ele já escolheu aqui qual é a alternativa que ele acha que é melhor para o projeto dele, e ele vai detalhar aqui a solução dele, ou seja, vai realizar o projeto mecânico, o projeto estrutural, a configuração dos detalhes, né, vai desenvolver modelos mais elaborados, desenhos técnicos, e toda a documentação e relatório necessária para que esse produto ele seja enviado aí para fabricação. Aí aqui, seguindo aqui no livro do Lobach, né? Esse livro, salvo engano, eu já coloquei para vocês no material de apoio, tá? Quem quiser ir acompanhando também aí pelo livro, baixa lá. Então, aqui, seguindo, ele vai explicando, né? Cada uma dessas etapas que ele propõe, de uma forma mais detalhada, né? Que ele coloca como é que você vai fazer cada coisa, o que é importante em cada fase, enfim, e vai detalhando aqui. Aí o interessante é que ele vai dando como exemplo, né, um tipo de projeto, que é essa cama de hospital. Então, ele vai falando do que você tem que fazer, né, em cada uma dessas etapas, e ele vai mostrando, né, como seria a aplicação dessa proposta metodológica dele em um projeto da vida real, que é esse projeto aí da cama de hospital. Né? Então, aqui ele está mostrando a análise de mercado e análise comparativa entre produtos, né, que existem no mercado. Aqui está um pouquinho ruim de ver, mas ele colocou aqui todas as características da cama, né? E aqui quais são os parâmetros para cada um desses requisitos aqui, né? Se atende, se não atende, qual é a medida, qual é o peso, enfim. E aqui, ele vai mostrando, né? Como eu falei, como ele aplicaria essa metodologia, em um projeto real. Então, aqui, ele fez a estrutura de construção de diversos tipos de cama, ele fez uma representação visual, né, como é que isso seria, e aqui, na 154, né, ele fez uma análise das relações sociais através de uma representação gráfica, né? Ele aplicou a ferramenta e aqui ele mostrou o resultado, dando como exemplo esse projeto da cama de hospital. Né? Aí ele segue falando de todas as etapas aqui que ele propõe naquele processo metodológico dele, sempre fazendo um paralelo com a cama de hospital. Então, vejam aí, né? Ele faz uma proposta da metodologia e ele já descreve, né, como seria essa aplicação dessa forma de guiar o projeto em um projeto real. Tá aqui, por exemplo, seria a geração de alternativas para a cama de hospital, né? Os esboços e as ideias que ele gerou. Então, esse é um exemplo que o Lobach, no livro dele, ele dá com relação à aplicação da metodologia. Ele fala em todas as fases que ele propõe, né? Mostrando o exemplo. Até a página 155, essa etapa. Essa parte do livro do Lobach, gente, deixa eu só ver qual é a página de início aqui, para eu informar para vocês direitinho. Que eu acho super importante vocês darem uma lida, principalmente nessa parte aqui do livro dele, a página 140 a 154, certo? Reservem uma tardezinha aí, 155.
140 a 155. 15 páginas aí, reservem uma tardezinha para ler. O Globo é que ele traz uma metodologia mais tradicional, certo? Mas é importante que vocês conheçam, né, todas essas propostas de forma de lidar com o problema, porque mais à frente, de repente, vocês podem se guiar por essas formas, né? Como eu sempre falo, não obrigatoriamente você vai pegar do jeito que está e vai aplicar sem tirar nem pôr. Porque pode ser que isso não se adapte ao seu problema. Pode ser que seu problema seja muito maior do que isso, né? E você precise de outras ferramentas, de outras formas de lidar com o problema. Mas é importante vocês conhecerem, é importante vocês verem como é a abordagem que ele propõe para cada etapa e cada subproblema, certo? Até aqui tudo tranquilo? Tá tranquilo? Tá, professora. Beleza. Deixa eu voltar para a minha tela. Cadê Jesus? Minha tela. Perdi. Já edição desse vídeo. Vamos lá. Vou mostrar aqui o Gibbon Sip, tá? Que é outro autor também tradicional, que traz também esse exemplo, né? Deixa eu mostrar aqui a capinha do livro dele. Esse livro, se eu não tiver colocado para vocês lá no Moodle, eu colocarei, certo? Para mim, esse livrinho do Gibbon Sip tem um significado especial, porque ele foi desenvolvido com base num curso que foi ministrado na Universidade Federal da Paraíba, hoje em dia Universidade Federal de Campina Grande, no nascimento do curso de design lá, que foi o curso onde eu me formei. E, inclusive, o meu orientador do TCC, ele está aqui no livro, né, como organizador e como participante. Aqui, ó, este carinha aqui, Luiz Eduardo Cid Guimarães, pessoa maravilhosa, foi meu orientador de TCC. Até hoje eu tenho um carinho muito grande por ele, né, e ele já aposentou, mas até hoje ele é, assim, super ativo, sabe, participa de live, participa de projetos, e tem um projeto de extensão muito bacana. Enfim, por isso que eu falo, né, tem um significado especial para mim, porque foi realizado na faculdade onde eu me formei e meu orientador do TCC está aí, né? Essa Helena também, ela foi minha professora também, gente boa demais. O Eduardo Carvalho. Então, todos eles estavam participando junto com o Gibbon Sip, né? Então, para mim, isso é muito bacana. Então, esse livro aqui, ele fala, né, sobre um curso que foi dado para esses docentes da área de design. E o que eu acho interessante, né, desse livro é que ele fala de várias questões, né, sobre o ensino do design, sobre como lidar com projetos, como ensinar a projetar produtos, né, e isso é bem interessante, né? Porque fala da forma como você pode repassar o conhecimento. E isso me relembra, né? Aquele trecho da aula passada que a gente estava falando da sistematização do design, né? Que aconteceu na escola de UNE, e como isso foi uma virada de chave para o ensino do design, né? Porque a partir do momento que o design passou a ser mais sistematizado na forma de metodologia, ele passou a ser aprendível e ensinável, né? Então, isso é bem importante. Aqui ele fala, né, das várias formas que tem do professor de lidar, né, com a situação de ensinar projeto. Ele fala de modelo bengala, que o docente fica junto ao aluno para ir em frente, o modelo guia, onde o docente orienta e o aluno vai, enfim, tem várias informações bem interessantes aqui. Apesar de não ser um livro tão novo, né, um livro já bem velhinho, mas você consegue identificar coisas bem atuais, né, nele. Então, aqui essa primeira parte, ele fala de algumas técnicas que ele aplicou durante o curso, né, para a elaboração do projeto, para o ensino de projeto em design, né, e aqui mais para frente, deixa eu achar aqui a página, ele vai falar sobre o processo metodológico e vai mostrar como isso foi aplicado nessa situação aqui de projeto, né? Que acabou ficando super interessante, porque ele também estava ensinando
a projetar. O exemplo que ele dá aqui é de um chuveiro. Deixa eu ver mais para frente, onde ele fala aqui. Então, ele começa aqui falando, né, sobre a taxonomia dos problemas, né, o método da caixa preta, né, que é quando você tem o problema e você tem, na situação inicial, você tem o processo de transformação e você tem a situação, né, final da solução, algumas questões que auxiliam nesse processo, né, e aqui, ó, a proposta metodológica, né, que parte da problematização, passando pela análise, definição do problema, anteprojeto e alternativas, e projeto. E aqui, dentro de cada fase, ó, ele propõe também formas de você lidar com o problema. Lembra lá no Lobac, deixa eu botar aqui para vocês verem, que para cada fasezinha, ó, cadê? Ai, meu Deus, passei demais. Aqui. Para cada fase, ó, ele tinha propostas, né, de como você lidar com cada um desses subetapas, né? Então, aqui vão sempre do mesmo jeito. Ó. Por exemplo, na fase de análise, ele propõe uma série de análises. Algumas têm nomes diferentes, né? Mas são bem parecidas com aquelas que Lobac propõe. Por exemplo, análise sincrônica seria a análise de mercado, né? Análise dos produtos que estão ali naquela mesma situação, né? Produtos concorrentes dentro daquela faixa de mercado. A análise diacrônica seria a análise de desenvolvimento histórico, você vai pegar os marcos dos produtos e algumas as diferenciações que aconteceram ao longo dos anos, né? Análise das características dos produtos, funcional, estrutural, morfológica, né? E aqui ele dá alguns exemplos, né, de ferramentas para você executar essas etapas, ó. Veja que interessante, né? Aqui ele já coloca, ó, lista de verificação, análise da função, documentação, análise fotográfica, enfim. Na fase de definição de problema, ele também já propõe algumas questões, a estruturação do problema, hierarquização dos requisitos, né, uma das questões-chave aí do projeto, né, onde você tem aquele marco, que é para onde você vai estar sempre fazendo o feedback, né, formulação do projeto detalhado. Então, assim, o Boncipo, por ele ser professor, né, a gente vê que é um negócio assim, bem mais didático, que ele vai estruturando e vai meio que ensinando você a projetar, né? Aqui, na fase de anteprojeto, que é a fase de geração de alternativa, né? Ele dá aqui exemplos, né, ó, de várias ferramentas que você pode utilizar nessa etapa criativa, porque nessa etapa criativa é a etapa que você, assim, eu acho que é a etapa mais divertida, e é a etapa onde você pode lançar mão de várias ferramentas para estimular essa sua criatividade e você ter cada vez mais possibilidades, né, de alternativa, de forma a explorar, né, cada solução que você dá para um problema de forma criativa. Então, ele dá aí exemplos como o brainstorming, o método 635, que eu adoro esse método 635 para a geração de alternativa. A cinética, a busca de analogias, que é outra ferramenta bem interessante também. A caixa morfológica, desenho, esboço, maquete. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo já perceber que existem bastante semelhanças, né? Entre uma proposta e outra, principalmente aqui nessas duas primeiras que a gente está mostrando, que é do Lobo aqui do Boncipo. Várias ferramentas que são similares, né? E a estrutura projetual também similar. E aqui você tem a etapa do projeto. Aí aqui ele coloca, né? Esquematicamente, a forma como você pode subdividir o processo projetual, né, em problematização, análise, definição do problema de projeto, avaliação, decisão, escolha, realização e fase final da solução, e aqui ele dá alguns exemplos, ó. Lembra que a gente falou lá passada, linear, cíclico, né, então aqui ele já dá alguns exemplos e já dá alguns exemplos de autores, né, como a gente também colocou na aula passada. O ARC, por exemplo, está aqui no tipo linear, que é estabelecimento de um programa, coleta de dados, análise, desenvolvimento e comunicação, uma coisa bem linearzinha, bem estruturada, né? Já outro tipo, com feedback, que é o caso do Budek, né? Que você tem feedbacks pré-determinados entre algumas das fases, ó, como coloca aqui na metodologia dele. O tipo 3, que é o circular ou cíclico, né? Ele coloca aqui uma outra referência, mas a gente
nos dias mais atuais, podia fazer referência ao design thinking, por exemplo, que é uma coisa mais cíclica, né? Onde a gente vai partir aqui de etapas que vão se comportar aí dessa forma mais maleável, né? E esse tipo 4 que ele coloca, que é o processo projetual interativo, de geração e redução de variedade, né? Onde você sai de um problema e você vai afunilando e gerando interações, né, entre as partes para gerar novas soluções. E aqui ele tem, ó, alguns exercícios que foram realizados, e o interessante é que ele vai mostrando o que é que foi feito em cada uma das etapas, né? Qual é o objetivo da ferramenta e o resultado. Isso é bem didático, isso é bem interessante para que vocês leiam também. Análise sincrônica, análise estrutural, análise do produto, e vai mostrando imagens. Ó. No caso aqui, ele mostrou o projeto de concepção de um chuveiro, né? Então, ele vai dar um exemplo de chuveiro. O Lobo que deu o exemplo da cama de hospital, você aqui vai dar o exemplo da cama, da cama, do chuveiro. Aí aqui ele mostra uma análise funcional. No livro do Baxter tem bem explicadinho a análise funcional também na parte das ferramentas. Porque aqui ele já foi mostrando a aplicação, como é que ele aplicou. Isso é interessante também, né? Então, como é que ele chegou nos resultados. Então, cada uma das ferramentas, ele vai explicando. Serve para isso, serve para aquilo. Então, também outro livrinho que vale a pena vocês lerem, né? Processo de brainstorming, ele vai mostrando como foi feito, as palavras que foram levantadas e qual foi o resultado. O método 635, que eu adoro, ele mostra bem direitinho aqui como é que foi feito, na divisão da folha, cada alternativa gerada, né? A busca de analogia também é outra ferramenta super interessante. Também tem o livro do Baxter, essa ferramenta das analogias. Tem bem explicadinho lá também. Aqui é bom porque ele vai mostrando também como foi que ele fez nesse projeto, né? Caixa morfológica, ele fala aqui, não sei se ele dá o exemplo, deixa eu lembrar aqui se ele dá o exemplo. Não, mas a caixa morfológica no livro do Baxter também tem explicando. Eu vou abrir aqui o livro do Baxter para mostrar para vocês. Então, aqui ele vai mostrando, né, de uma forma super didática, como é que ele foi fazendo cada uma dessas etapas e ensinando como é que faz, para que faz, qual foi o exercício, né, aqui é a especificação de materiais, o anteprojeto, enfim. E aqui ele vai mostrando. Eu acho, são livros mais tradicionais, são livros que não são novinhos, mas eu acho que para o designer é fundamental esse conhecimento, que você consiga entender, né, sobre como se dá o processo. Oliver levantou a mão. Fala, Oliver. Eu acho que eu tenho uma dúvida ainda. Não você falando no que você estava falando, mas tipo, no conceito de método e ferramenta. É o seguinte, deixa eu falar mostrando aqui no livro. Vou mostrar aqui no livro do Monsic, para você entender direitinho. Aqui está bem didáticozinho, bem ilustradinho, dá para entender. Será que eu passei demais? Acho que eu passei demais. Estou chegando naquela parte aqui. Pronto. Assim, olha, por exemplo, aqui eu tenho a minha metodologia, né? Eu tenho umas fases mais macro, ou seja, problematização, análise, definição do problema, anteprojeto, certo? Essa parte de metodologia ficou claro, é o caminho grande. São as macroetapas, Certo, certo. certo? Para cada macroetapa dessa, eu tenho subetapas, certo? Essas subetapas podem ser consideradas métodos. Por exemplo, a análise sincrônica é um método para você entender e coletar e analisar dados de mercado, certo? Sim, ok. Aí, para essa análise sincrônica, eu posso usar uma ferramenta.
Ou seja, eu posso, para minha análise sincrônica, por exemplo, usar uma lista de verificação. Eu posso fazer uma lista de produtos concorrentes, onde eu posso verificar cada um deles e onde eles se encaixam ali nesse mercado. Entendi, Entendeu? entendi. Por exemplo, eu tenho na minha macrofase análise, eu tenho um método análise estrutural. Então, para eu realizar a análise estrutural, qual é a ferramenta que eu posso usar? Eu posso usar desenhos esquemáticos, técnicas, estruturas, perspectiva explodida, isso seria uma ferramenta. Deu para Entendi, entender? entendi. Obrigado. Mais alguma dúvida? Alguém tem dúvida com relação a isso? É muito importante vocês entendam, viu, gente? Mais alguma dúvida disso? Deixa eu mostrar aqui na de Lobach. Cadê, meu Deus? Cadê Lobach? Aqui, ó. Por exemplo, eu tenho a fase de geração, certo? Aí, na fase de geração, eu vou ter a etapa, né, de geração de alternativas de um problema. Então, esse seria um método, né? Eu vou gerar alternativas para a minha solução aqui. Para eu gerar alternativa, o que é que eu posso usar para angariar esses dados? Eu posso fazer esboços, posso fazer modelos, e com isso eu vou conseguir dados para suprir minha necessidade aqui nessa etapa. Entendeu? Entendi. Eu não sei se é uma forma de falar, mas, por exemplo, no próprio livro da Pasmina, porque ela fala, né? O próprio nome do livro, né? Como se cria e ela bota 40 métodos. E aí dentro são as Ferramenta. ferramentas, né? Isso não existe. O Baxter mesmo, tá lendo o livro de Baxter? Tá lá em cima, meu Deus, eu sempre esqueço de Baxter lá em cima. No livro de Baxter mesmo, ele chama também de ferramenta. Na realidade, ele chama de ferramenta, né? Pasmin chama de método. Ah, Existe, entendi. como assim a gente vem vendo, né? Eles têm as formas Hum, de nomear as coisas que são iguais de nomes diferentes e as coisas que são diferentes de nomes iguais. É acho que eu fiquei complicado, confuso. Até é quando tava confuso. fazendo o penúltimo trabalho, eu fiquei pensando assim. Mas pense dessa forma que vai facilitar seu entendimento. Tá. Tem o macro, que é a fase grande. Dentro dessa fase grande, você tem subfases que você precisa cumprir para ter os dados, para analisar, para ter requisitos projetuais, né? Para Sim. você executar cada coisa dessa, você precisa de uma forma de executar, que vai ser a ferramenta, ou método, como diz Pazinini, mas é o trocado, entendeu? Sim. Mas pensa assim, Saquei. grande, médio, pequeno. Você precisa do pequeno para você executar o médio, para você conseguir cumprir o grande. Certo. Acho que assim fica mais fácil de entender, né? Uhum. E sabendo que eles vão chamar as coisas assim, troca de nome trocado, de nomes iguais para coisas diferentes. Tem ferramenta que, por exemplo, análise de posicionamento. O Kotler coloca uma análise completamente diferente do que o Baxter coloca. E assim vai. O Boncip chama análise diacrônica. O Loba que chama análise da situação histórica. É a mesma coisa, nome diferente. Aí, por isso, né, mais uma vez vou lembrar como é importante a gente conhecer cada um deles e saber como é que eles se comportam ali na proposta para a gente conseguir absorver aquilo e colocar em prática. Certo? Certo. Deu para entender agora? Deu. Beleza. Então, vamos voltar aqui. Minha, já são 9 horas. Jesus, e eu ainda não mostrei a metade. Um terço na metade. Não mostrei. Deixa eu vir aqui para esse aqui, do Ambrose Harris, que são autores. O livro está em inglês, tá, gente? Mas nada que o Google Translate não ajude. Esse livro, ele traz a proposta, né, desses autores, que eles são mais focados na parte de design gráfico. Então, é importante também que vocês conheçam, né, como é que se dá o processo
proposta por alguns autores, né, no design gráfico. O Ambrose Harris, eles têm um foco bem, eu ia dizer um foco bem focado, mas eles têm um foco no design thinking, né? E aqui ele coloca algumas dessas etapas, né, só que fazendo um paralelo com um projeto de design gráfico, né? Então ele fala aqui da primeira parte, da primeira etapa, que seria definir, né, clarificar o que o problema é, estabelecer o que esse problema é, né? Ele fala do briefing, ele fala sobre escrever e reescrever o briefing, ele coloca aqui uma checklist para ajudar você nesse processo, né? E aqui ele coloca, né, quais são as subetapas, né, dessa primeira etapa, como ele propõe aqui. E aqui ele vai mostrando algumas ferramentas, algumas formas de lidar com o problema e já vai exemplificando, né? Fala qual é o objetivo dessa primeira etapa, que é definir, né? Aqui ele coloca algumas perguntas, né, que são essenciais para que você consiga angariar esses dados inicialmente, né? E vai mostrando isso de forma bastante didática também, ilustrada, né? Fala aqui da segunda etapa, que é a etapa de pesquisa, análise de dados, né? Você vai coletar esse background de informação para o seu projeto. Aqui é a mesma coisa, ele vai coloca uma checklist, o que, é que você tem que fazer, coloca aqui a etapa onde ela está dentro do processo, né? E vai também ilustrando e dando exemplos. Aqui, ó, na etapa 3, né? Que é a etapa de idear, né? Como a gente conhece no Design Thinking, onde você vai criar soluções em potencial, e aí ele vai mostrando, né, mesma coisa, um checklist, o que é que você tem que fazer, vai posicionar aqui dentro do processo metodológico, onde é que está essa etapa, né, e vai também ilustrando e dando exemplos, né, a etapa 4, de prototipação, e vai mostrando de forma bem bacana. Eu acho legal esse livro do Ambrose Harris, inclusive eu gosto mais da abordagem do Ambrose Harris do que do Tim Brown, bem mais, porque eu acho que eles abordam essa questão do design thinking de uma forma mais didática, mais fácil de entender. E aqui ele vai mostrando, né, cada etapa, onde é que está, ilustrando e tal. É outro livrinho que eu acho interessante vocês darem uma olhadinha, principalmente quem gosta muito de design gráfico, né, ele está bem. Vejam a diferença, né, minha gente? Eu sou de produto, mas vejam a diferença de um livro que é de design gráfico para um livro que é de design de produto. Gente, design de produto é muito engenharias. Esse aqui você vê a beleza do livro, né? Lindo. Mas é isso. Eu trouxe outro exemplo aqui de livro. Esse não é tão bonitão, mas é também voltado para a parte de design gráfico, que é da Maria Luísa Peon, né, que é o livro Sistemas de Identidade Visual. E ela fala aqui, né, de alguns conceitos sobre metodologia e tal, e aqui ela mostra, desculpa, um fluxograma, que ela fala que é um fluxograma resumido do processo de projetação, né? Ou seja, ela parte do diagnóstico da situação de projeto, passando pela etapa de solução preliminar, testagem, solução, projeto das aplicações, produção do manual de identidade visual e implantação do sistema. Vejam que é bem diferente, né, de uma proposta de design de produto, mas que, se você olhar de uma forma macro, você vai conseguir reconhecer algumas etapas, ou seja, problematização, né, análise dos dados, definição do problema, né, geração de solução e detalhamento. Vejam aqui, ó. Problematização, análise dos dados e definição de alguns requisitos, né? Geração, aqui. Aqui seria, acho que, a parte de detalhamento, né? Detalhamento e implementação. Então, mesmo com etapas distintas para cada área, né? Ou seja, cada processo metodológico vai buscar atender aquele problema que está sendo resolvido, claro. Você não vai, por exemplo, para um projeto de design gráfico, utilizar uma análise estrutural, por exemplo, de peças e implementos, porque uma peça de design gráfico não tem
peças implementam, não tem parafuso, não tem engrenagem, né? Então, você não vai fazer. Mas existem outras coisas que você vai aplicar lá, né? Que de alguma forma vão cumprir com a função de gerar essas soluções para os problemas que você tem naquele momento, certo? Mas, de toda forma, mesmo com essas abordagens diferenciadas, a gente consegue ter uma ideia geral de como é essa aplicação. E aqui ela vai explicando cada uma das fases, tá vendo? A fase de projetação, como é que se dá, tem a fase de problematização, de concepção e de especificação, né? Vai explicando direitinho como é o levantamento de dados, estabelecimento de requisitos e restrições, geração de alternativa, identificação dos partidos, consulta do cliente, seleção do partido a ser desenvolvido. Ou ela já chama conceito e alternativa, né, de partido. Já é outro nome, mais estranho, mas enfim, é isso. Desenvolvimento das alternativas do partido, teste de redução, seleção da solução preliminar e assim até chegar à solução que vai ser validada, né? E aqui ela vai detalhando todo o processo, falando sobre cada fase, ó, sobre o briefing, sobre a problematização, perfil do cliente, público-alvo. Então, é um livro também que é bem interessante, né, para que vocês consigam aí ter dados também mais específicos da parte de design gráfico, certo? Aqui, o meu queridinho Mike Baxter, que esqueci de trazer ele para a aula, está lá em cima, mas, como a gente estava falando, né, ele chama de ferramenta, o que os outros, às vezes, chamam de método, isso acaba confundindo, mas pensando daquela forma macro, médio, micro, dá para a gente entender mais. Então, aqui, ó, no sumário aqui dele, já dá para a gente ter uma ideia, né, do que é esse processo que ele propõe. Então, o Baxter, ele foca muito nas questões de mercado e de inovação. Então, ele já começa o livro dele falando aí sobre inovação, né? E ele vai seguir aqui, ó, vejam, ele já começa com uma série de ferramentas aqui que vão auxiliar nesse princípio de desenvolvimento dos novos produtos, né? Só basicamente ferramentas aqui para você alcançar esses dados e essas análises, né, que ele está propondo aqui. Então, basicamente, o livro do Baxter, né, é nesse sentido. Deixa eu achar aqui qual é a página que ele coloca aqui, processo de projeto conceitual, acho que é esse. Onde ele coloca, aqui, 1, 2, 3, onde ele coloca a parte da metodologia. Que é um livro bem, acaba sendo grande. E esse aqui, assim, o mais interessante para vocês nesse livro é a questão das ferramentas, né? Vocês conhecerem aí com uma infinidade de ferramentas e uma infinidade de formas de trabalhar. Deixa eu achar. Onde ele coloca a parte da aqui já é outra ferramenta. Eu gosto do livro físico. Procurar aqui no PDF é o outro. Seguimos tentando. Acho que eu já passei. Aqui. Planejamento. Processo de planejamento de produto. É onde ele vai falar da metodologia dele, né? Ele começa falando que para você começar o planejamento, né, você parte da estação do produto e aí você dá início ao desenvolvimento de um produto específico, pesquisa e análise das oportunidades, especificação e justificativa de projeto. E aqui mais à frente, um pouquinho, ele vai mostrar, né, o detalhamento dessas etapas, né, e como isso se dá dentro de um processo projetual. Eu até coloquei no slide uma página que tem aqui no livro dele, que fala sobre o processo de
como ele se porta no percurso metodológico. Deixa eu ver se eu acho, né, gente? No meu livro já está marcadinho. Aqui eu não deixei marcadinho, eu estou sofrendo aqui para procurar. Mas vejam, ele fala sempre sobre mercado, né? O que é que você precisa saber do mercado para que você consiga ter o melhor produto possível. E aí ele vai mostrando com inúmeras ferramentas, né? O que é que você vai fazendo. Aqui ele fala de forma detalhada como é a parte estrutural, né? Que você tem que seguir, mais ou menos, para você chegar à sua solução. Então, aqui ele dá a primeira etapa, que seria planejamento de produto, especificação da oportunidade, né? E ele vai mostrando o que é que faz em cada uma delas, a proposição do benefício básico do seu produto, justificar por que você está fazendo aquele produto, né? E preparar essa especificação para oportunidade. Vejam, ele sempre está buscando essas informações voltadas para o mercado, né, na justificativa de o porquê você está desenvolvendo aquela solução e por que que ela vai ser passível de aceitação no mercado. E aí ele segue com um monte de ferramenta que você vai aplicando em cada uma dessas fases para que você chegue nas melhores soluções, né? E você, à medida que você vai conhecendo, você vai sabendo escolher, né? Porque, claro, a gente não vai usar absolutamente todas as ferramentas, né? Em todas as etapas, enfim, a gente vai ter que ter o bom senso, né? De saber balizar o que é que a gente vai fazer em cada uma das etapas, né, para conseguir os melhores resultados, né? Às vezes, dependendo da etapa, se a gente for inventar de aplicar 1 milhão de ferramentas, pode mais atrapalhar do que ajudar, né? Então, por isso que é importante que vocês conheçam, para que vocês saibam qual é a melhor em cada uma das etapas. Aqui, ó, ele fala da geração dos conceitos, da análise da tarefa, né? São realmente ferramentas e métodos que são importantes para que vocês detalhem aí alguns dados e analisem, né? A análise da função que eu falei lá, que tem lá no BONCIP, né? Aqui o Baxter detalha bem direitinho, tá vendo? Dando exemplo também com esse descascador aqui de batata. Vejam que cada um escolhe um produtinho, né? Para ilustrar. Aqui ele faz a árvore de funções, né? Com os conceitos de analogia, análise de ciclo de vida. E aí ele vai para cada uma dessas etapas, né? Dando essas formas de trabalhar, né? E como você pode fazer o melhor uso dessas informações, né? O livro dele basicamente todo é com ferramentas e formas de você lidar com as informações e de como você trabalhar essas informações para que você chegue nos melhores resultados, né? Aqui é uma das últimas fases, né, a seleção do conceito, que é a matriz de Pug. Eu uso bastante essa matriz de Pug. Ela é bem interessante e você consegue entender e visualizar direitinho qual é a melhor alternativa para cada uma das soluções, né, que você gerou. E assim, acho que são 32 ferramentas o livro dele. 30, acho que são 32. Aqui ele fala do planejamento do produto, que é uma das etapas também importantes para vocês terem. Deixa eu ver quantas são as ferramentas. Tá acabando. Assim, 30. São 31, 32. São 32 ferramentas. Então, gente, é um livro assim que vale a pena vocês darem uma olhada, tá? Vocês viram aí a infinidade de coisa que tem no livro do Baxter, de ferramenta, que vai ajudar vocês na fase de geração de solução para os problemas de vocês. No Baxter, eu não vejo muito
Uma organização metodológica bem estruturadinha, como a gente viu, por exemplo, no Boncip e no Lobac, né? Eu acho menos didática. Ele é mais mercadológico, né? Uma das grandes características dele. Mas, por outro lado, né, ele tem essas ferramentas que auxiliam no entendimento e na execução de cada uma dessas fases, né? Então, eu acho interessante por esse lado, tá? Principalmente pela visão mercadológica que ele tem e pelas inúmeras formas que ele propõe de lidar com o problema, né? Diferente do Lobac e do Boncip, por exemplo, que eles têm uma estrutura bem didática, separadinha, fases, subetapas aqui, ferramentas, né? O Baksh não, ele já vai para o negócio de mercado, já vai mostrando o que é que você pode fazer para cada situação, enfim. E eu acho que acaba que um complementa o outro, sabe? Nesse sentido. A gente tem outro aqui, antiguinho, que é o Bruno Munari, do livro Das Coisas Nascem as Coisas. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. É um livro já bem antiguinho, né, de 1981, o ano que eu nasci. E aqui ele vai falar sobre várias questões de design, sobre vários conceitos, e mais para o finalzinho aqui, ele vai começar a falar do processo metodológico dele. Vocês lembram como é estruturado, né? Dessa forma, assim, de uma forma mais linear e com as letras, né? Que ele denomina cada etapa, problema, definição do problema, né? E cada etapa dessa, até chegar na etapa final, e aquele daquele exemplo que eu até falei na aula, né? Do arroz verde, né? Que é todo o processo de análise e definição do problema, a etapa de criatividade, que é a de geração de alternativas, a etapa de detalhamento e a etapa de implementação, né? Então, ao longo do processo aqui, ó, a gente consegue ver quais são as etapas propostas pelo Munari, né? A gente não vê aqui uma grande gama de ferramentas como a gente vê nos outros autores, a gente vê uma coisa mais enxuta, mas a gente vê no Munari a proposta, né, muito de experimentação, de você estar sempre experimentando e prototipando e tal, que, ao meu ver, tem uma certa relação com o design thinking, né, nessa questão de experimentação, né? Então, como eu falei, acaba que o conceito e a forma de trabalhar de um autor complementa o outro, né? E com isso você consegue resolver o seu problema da melhor forma. O último que eu separei de livro aqui para vocês verem foi esse do Itiro Ida. O Itiro Ida, ele é um autor que geralmente ele escreve sobre ergonomia do produto, né? E esse livro dele eu acho bem interessante, que é o de ergonomia, projeto e produção, né? E, de certa forma, ele aborda questões que são relacionadas ao design de produto, né? E, principalmente nessa última parte aqui, sobre o projeto de pesquisa, certo? Aqui ele tem algumas definições, alguns conceitos, né? Importância de algumas questões, né? E aqui ele fala de uma forma bem direta sobre a elaboração do projeto de pesquisa, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Por isso que eu deixei para mostrar ele por último, porque é importante no sentido que os outros autores, eu acho que eles não detalham essa parte que para a academia é tão importante, né? Porque, assim, quando você está projetando para uma empresa, por exemplo, para um cliente, a forma de apresentação do seu projeto vai ser diferente do que a forma de apresentação do seu projeto para a academia. A forma de apresentação do seu projeto, por exemplo, para a escrita de um artigo científico, né? Então, isso vai ter essa diferença aí. Mas é importante que você também saiba como você fazer o registro
e a publicação desse seu projeto. Então, é importante que você saiba o que você vai escrever sobre o projeto, né, em cada etapa. E como se dá essa estrutura de elaboração do projeto de pesquisa em design também, né? Então, aqui ele mostra, ó, cada questão que você deve abordar nesse seu registro do seu projeto de pesquisa, né, que ele fala sobre o objetivo, né, o que é que você tem que fazer, sobre justificativa, sobre metodologia, sobre equipe, cronograma e orçamento, e como é importante, né, esse processo de planejamento do seu produto e também do registro dele. Aqui, a seguir, ele fala sobre a realização da pesquisa, né, que é, muitas vezes, essa fase mais inicial do seu projeto, né, e aqui ele vai indicar a você questões sobre como você escolher o caminho, sobre que etapas você deve percorrer para que você tenha os melhores resultados. Claro que o livro dele é sobre a ergonomia, tá, gente? Então, o foco dele vai ser a ergonomia, mas que é uma temática, uma área que é extremamente importante para os projetos de design de produto, certo? Então, aqui ele vai falando, né, sobre essas questões todas que estão ligadas aí ao desenvolvimento de projeto, né, e vai mostrando algumas questões que são importantes para vocês terem uma ideia de como faz o registro dessas informações, certo? Então, claro, vocês vão ver muita coisa aqui sobre ergonomia no livro dele, obviamente, mas que é importante também vocês terem esse conhecimento, tá? Então, aqui a gente tem também algumas ferramentas, claro, voltadas para a ergonomia, mas que ele traz também, ó, métodos, ferramentas, né, e como ele faz para analisar os dados de cada uma dessas etapas, certo? É um livro bem grandão, mas que é um livro muito bacana também para quem vai trabalhar com design de produto, certo? Então, de livro, gente, eu trouxe esses. Claro, tem vários outros, existem vários outros livros, mas de início eu trouxe esse para que vocês tenham uma ideia de como esses autores aí fazem as propostas dele e, de certa forma, como elas se complementam, né? Como existe a relação entre um e outro e como vocês podem usar isso a favor de vocês, no desenvolvimento dos projetos de vocês, certo? E para ilustrar isso, eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que eu separei dos alunos, certo? Só procurar aqui a pasta onde foi que eu botei, para abrir aqui. Até aqui tá tranquilo, gente? Estão conseguindo entender o que é que eles propõem? Deixa eu achar. Onde foi que eu salvei a pastinha? Eu já separei todos os artiguinhos. Aqui, achei. Eu acho que eu vou ter que compartilhar minha tela de novo, né? Deixa eu ver a minha tela inteira. Tá compartilhando? Tá? Tá ok? Estão vendo? Tá. Sim. Então, eu separei aqui alguns artigos, para vocês verem como é que é esse processo em uma situação real. Deixa eu começar por esse aqui. Eu acho que esse foi o que a gente ganhou o prêmio do Cinep. Foi. A gente submeteu ele no Cinep e a gente submeteu ele também na Avia. Esse artigo aí foi o artigo que eu falei para vocês, que a gente foi premiado, né? E ele detalha
como foi o processo de ensino, a partir da metodologia para o desenvolvimento de produtos. E fala da experiência da disciplina de projetos de objetos 1, que foi uma das primeiras disciplinas que eu dei quando cheguei na UFAL, em 2016, salvo engano. Então, aqui, ó, lembra daquela parte do registro, né? Quando você precisa registrar o que você está fazendo, então, tudo isso vai influenciar diretamente na forma como você vai apresentar o seu trabalho, né? Então, inicialmente, a gente tem aqui o resumo do projeto, né? Que faz uma breve introdução, fala do objetivo, justifica e mostra aí qual foi o resultado alcançado, né? De uma forma bem sucinta. E aqui na introdução, sim, aí se fala dos autores aqui, ó, todos os alunos do curso de design. Então, só esse aqui que falta se formar, tá fazendo TCC agora, o resto é tudo formado já. Essa aqui é minha filha, dita ela é minha filha. Ela já está no doutorado. Meu orgulho. Essa aqui já fez especialização, esse aqui terminou o TCC agora, mês passado. Já entrou no mestrado também, lá na Unesp. São alunos que me orgulham muito. Deus quiser, daqui a uns anos vou estar vendo o nome de vocês aí, mostrando para as outras turmas. Então, aqui, ó, faz a introdução sobre propostas metodológicas, né? Ó, ao longo das décadas, diversos autores publicaram propostas metodológicas que encontram-se em constante evolução e que a gente pode ver essas mudanças a partir da década de 60 e tal. Citação de Loba, que vai introduzindo aí sobre o assunto, né? Aqui, a gente fala sobre o processo criativo e as diferentes metodologias, ou seja, como a gente utilizou esse processo criativo e as diferentes metodologias em um projeto de design, né? E aqui os autores que a gente utilizou como base para formular essa metodologia híbrida, né? Que foi o Munari, o Boncip e as ferramentas do Baxter e do Tim Brown, do Design Thinking. Aqui fala da abordagem, da divisão das etapas, né, como se deu a metodologia do Munari, a metodologia do Baxter, e fala de cada um aqui e como foi que a gente aplicou isso durante a disciplina. Aí aqui a gente traz dois exemplos, né, que eu lembro que o tema dessa disciplina nesse semestre foi desenvolver o utensílio doméstico com foco no fan design, com o conceito do fan design. E aí os meninos desenvolveram, né, objetos bem lúdicos e ficou muito interessante, não só o resultado, mas a forma como eles chegaram nesse resultado. Né? Então, o primeiro exemplo foi de uma panela multifuncional que foi desenvolvida, né? Aqui os meninos falam das macroetapas que foram utilizadas para a realização do projeto, as alternativas, ou as ferramentas que foram utilizadas para geração de alternativas, né? Aí aqui eles mostram, né, o mapa mental que foi desenvolvido, o diagrama de Ishikawa, que foi desenvolvido também para identificação e clarificação do problema, aqui a análise similares que foi realizada, né? Todas as ferramentas, a construção de persona, todas as ferramentas que foram utilizadas para o entendimento e clarificação da demanda, para que fosse possível a elaboração da solução. Aí aqui eles mostram a geração de alternativas, a matriz de seleção de oportunidades para a escolha da alternativa escolhida, para a escolha da alternativa, e no final eles vão mostrar o resultado final. Né? Aí aqui já foi o outro caso, que foi outro grupo que fez, foi o ralador de legumes. Aí mostra do mesmo jeito a metodologia adaptada de Bruno Munari, com as etapas aqui, ó, e as ferramentas já que foram utilizadas em cada uma das etapas, métodos e ferramentas. O mapa mental que foi feito, o diagrama de Ishikawa, a lista de especificação, o mapa de empatia que foi desenvolvido, aqui a aplicação do método 635, e aqui a geração das alternativas para esse projeto do ralador de legumes, né? Aqui a gente fez o Dirt Prototyping, com massinha de modelar, foi bem interessante, a experimentação, né, da forma tridimensional do objeto, e aqui a aplicação de várias outras ferramentas até chegar no final, que eles mostram aqui, né, o resultado das experiências.
aqui o render da panela, que era uma panela fatia de bolo, que era uma panela automática, que ela virava frigideira, virava forma e virava tudo no mundo, nem me lembro mais direito o que era, mas enfim, virava 1 milhão de coisas. E tinha o design, né, de uma fatia de bolo, o conceito de uma fatia de bolo, que era voltado para o fan design, o conceito do fan design. E aqui o detalhamento é a modelagem tridimensional do ralador de legumes, que parecia uma navezinha espacial, uma nave espacial. Aqui. E aqui no final eles falam da experiência que foi de fazer a metodologia híbrida, de aplicar essa metodologia híbrida e de como eles chegaram nos resultados finais, né? E como isso favoreceu aí o aprendizado sobre metodologia de design. Né? Deixa eu abrir esse outro aqui. Eu sou muito coruja, Elda. Sou demais. Vixe, Maria, quando eu adoto é triste. Tristeza, é filho mesmo. Eu tenho um bocado de filho. Tem o de casa e tem o de fora de casa também. Esse aqui foi na disciplina também, acho que foi projeto de objetos 2, ou foi projeto de objetos 1, também não lembro. Foi em 2017 também, que foi o relato de experiência aqui da utilização da metodologia do Mike Baxter, aplicada à produção de uma peça de mobiliário que era, aqui salvo engano, uma máquina de costura que virava mesa. Aí aqui ela fala, né? Faz a introdução sobre metodologia, sobre a importância, sobre o processo de desenvolvimento, aqui os métodos e ferramentas diversos que foram utilizados, como a base foi do Mike Baxter, mas a gente utilizou o Lobo, Munari também, né? Fala sobre o objetivo da disciplina, né? E como aconteceu a identificação do problema. Essa aqui também já está, acho que já está no mestrado, Gabi Melli, está em São Paulo. Ela. Aí fala, né, de todas as ferramentas que foram utilizadas aqui, da aplicação da metodologia, que proporcionou a geração desse produto final, e aqui ela vai se debruçar aqui sobre a metodologia, né, então foi Mark Baxter que foi escolhido, e o foco era o desenvolvimento de uma mesa de costura, a partir da identificação de oportunidade, e aqui ela fala, né, sobre as etapas e métodos, aqui é métodos, propostos por Mike Baxter, são orientadas pela gerência de risco, por metas verificáveis, e que está ligada aí à competitividade, né, lançamento de novos produtos e inovação. Então, por esse motivo, ela justifica a escolha dela metodológica. E aí, aqui ela fala, né, dos resultados que foram obtidos. Deixa eu ver se ela mostra aqui as ferramentas. Aqui ela mostra o 635, onde ela fez esses esboços da nova mesa de costura, aí fala da matriz de oportunidades que foi realizada, foi feita uma critical session também. Aqui a alternativa da mesa, ela mostra como foi o processo, aqui a elaboração do desenho 3D, e aqui ela vai falar sobre como as etapas da metodologia aplicada, né, geraram essas alternativas e o trabalho da criatividade e geração de alternativas, né, como isso foi importante para a geração de soluções inovadoras. Ela fala sobre as ferramentas de Baxter aqui e sobre a questão do cronograma, da importância, tá? E ela vai detalhando, né, cada uma das etapas do projeto e da importância de cada um para que ela conseguisse chegar no final. E acabou com um trabalho bem interessante, porque ela explica bem direitinho como foi que ela chegou no resultado final. Deixa eu abrir aqui outro. Esse projeto aqui, eu achei maravilhoso. Inclusive, fiquei arrasada porque eu estava querendo concorrer com ele naquele prêmio Tomi Otaki, só que tem que os meninos estarem com, no máximo, 2 anos de formado, e os meninos já estão com mais de 2 anos de formado. Enfim, fiquei extremamente triste, mas fica para a próxima. Esse projeto foi um projeto desenvolvido na disciplina também, do projeto de objetos 2, foi um projeto muito bacana, porque ele mostra a análise e proposta
de um produto ergonômico modelado em situação de referência. Então, a análise em loco desse projeto foi muito forte, foi muito importante, e a aplicação também das ferramentas durante esse processo, né? Ficou super interessante. Então, aqui, eles têm a problemática inicial, que é a questão do saneamento básico, né, e da distribuição de água, e eles acabaram indo para uma cidade aqui perto, eu não sei se aqui vai ter o nome da cidade, e lá, em Viçosa, aqui, foram em Viçosa. E lá eles aplicaram, né, uma série de métodos e ferramentas, né, técnicos de métodos interacionais e observacionais, né, para focalizar esse problema e assim chegar na solução. Aqui eles falam sobre o saneamento em Alagoas e tal, contextualizando aí o problema, né, e aqui eles falam sobre a metodologia, né, falando da metodologia do Lombard, mostram quais são as etapas que são propostas por Lombard, né? E aqui eles mostram a aplicação. Nesse projeto, eu até hoje uso como exemplo essa EAP que os meninos fizeram, porque ficou super didática. Eles colocaram aqui as macroetapas, né, as macrofases. Para cada macrofase, a microfase, ou seja, o método, e para cada método, as ferramentas, né, que foram utilizadas. Então, achei que ficou super interessante, até para o entendimento, né, de como organizar esse pensamento sistemático, metodológico, dividindo, né, em macroetapas, microetapas e ferramentas. Metodologia, métodos e ferramentas. Vocês conseguem ver meu mouse andando aqui? Respondam aí. Deixa eu voltar. Consegue? Tá. Que eu fico mostrando aqui, aí não sei se vocês estão vendo o mouse andando. Tá aqui, ó. A metodologia seria análise, geração, seleção e documentação. Mas para cada macrofase dessa tem a microfase e a ferramenta. Então, aqui, ó, eles mostram, né, tudo que foi feito, né, na análise de problema. Eles fizeram o quê? Pesquisa Desk, Mind Map e a ferramenta dos 5 porquês. Na geração de alternativas, eles usaram o quê? O método 635. Desculpa. Na etapa de seleção, né, de alternativas, eles fizeram uma exposição de posicionamento e aplicaram o Mescrai. O Mescrai também é uma ferramenta bem bacana. É uma sigla isso aqui, para várias ações, né? Modifique, elimine, substitua, combine, rearranje, adapte e inverta. É bem bacana essa ferramenta nessa etapa aqui de seleção de alternativas. Na parte de documentação, fizeram documentação técnica, modelagem tridimensional digital, o modelo em escala reduzida também foi feito, né? E ainda na etapa de análise, foi feita análise do usuário, análise de mercado, análise da tarefa e definição de requisitos e parâmetros. E aqui todas as ferramentas que foram utilizadas. Então, eles exploraram de uma forma muito interessante aqui essas várias ferramentas dentro de cada etapa dessas, né? Vejam, se vocês lembrarem daquilo que Lombard propõe, né? Aqui eu tenho as 4 macrofases de Lombard, mas dentro aqui eu tenho ferramenta que não está lá na proposta dele, está na proposta de outros. Está em Baxter, está em Bonsip, está em Munari, está no Design Thinking, né? Então foi uma metodologia híbrida aqui, super bem elaborada, que chegou a um resultado muito bom. Aí aqui eles vão falando da aplicação de cada uma dessas etapas, ó, como é que foram organizados aqui os dados, né, levantados nessa pesquisa, as imagens que foram feitas na cidade, onde eles foram fazer a pesquisa de campo. Eles aplicaram aqui uma ferramenta super rica, que se chama Um Dia na Vida, que é do Design Thinking, que você vai se colocar no lugar daquela pessoa e executar as atividades que aquela pessoa executa para você sentir na pele como é. Então, os meninos foram lá, e foram carregar balde de água, empurrar carrinho, subir ladeira com balde de água na cabeça, foram fazer tudo que as pessoas fazem para eles entenderem o problema de uma forma mais profunda, né? E isso foi muito rico para a análise que eles fizeram aqui. Olha eles aqui, ó, tá vendo? E aqui são os alunos, o Iago, a Stephanie e a Lai, carregando balde de água, subindo ladeira. Então, isso foi riquíssimo para essa análise deles.
É tanto que esse projeto deles foi super elogiado, para onde a gente enviou, as avaliações foram ótimas. A gente publicou não só na Avia, mas a gente publicou acho que em mais 2 congressos. Foi muito, muito interessante. Aqui eles colocaram de forma organizada os requisitos e parâmetros projetuais, falaram aqui da geração de alternativas, e aqui o resultado final, que era a ilustração digital, né, de como era esse produto, que seria esse garrafão, deixa eu ver se tem a especificação técnica aqui dele, que seria, ele rolaria, né, são 4 partes que são unidas, né, em torno de um eixo, e isso vai rolar para facilitar. Então, foi nessa parte aqui que eles falaram sobre as considerações e da importância da metodologia, né, das ferramentas metodológicas utilizadas, que fizeram com que eles chegassem aos requisitos projetuais e fizessem nessa proposta adequada à solução do problema que eles estavam resolvendo. Aqui é porque, como a gente tinha limitação de páginas, eles não colocaram aqui nessa estrutura a perspectiva explodida. Mas aqui acho que dá para ver, ó. Cada partezinha dessa sai, tá vendo? E vira como se fosse uma jarra de água. E aí as 4 unidas viram essa forma mais cilíndrica e você consegue empurrar aí com as mãos de uma forma mais fácil e ergonomicamente mais adequada do que você tá levando balde na cabeça, né? Foi um projeto super interessante esse aqui também. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Tá dando certo? Estão conseguindo entender aí como é? Eu acho interessante mostrar para vocês, né, essa aplicação, porque aí vocês não ficam só no mundo aí dos autores, né, ver como é que os alunos também fazem para aplicar. Eu achei mais fácil de ver como é que a gente tem que fazer. Mais fácil de Aham. entender. Uhum. Leonardo, é parecido com aquele que a gente viu em ACE. Qual foi o que você viu em ACE? Eu não sei qual foi o que você viu em É ACE. porque a gente viu, a professora falou sobre uma comunidade, não vou me lembrar o nome agora. Uma comunidade que tinha uma forma específica de fazer os artesanatos e era mais ou menos isso, assim. Maragujipinha, falaram aqui. Hum. Aí não, porque eu não vou saber explicar, professora. Mas eles Mas era mais ou desenvolveram. menos isso, que eles desenvolveram um método, tipo, e ficaram lá para ver como era, para sentir na pele a experiência. Era bem isso aí que a senhora estava achando. Isso é muito rico, muito rico. Assim, quando se tem a oportunidade de fazer isso para um projeto de design, é fantástico, sabe? Porque eu tenho minhas implicâncias é mais com Tim Brown do que com design thinking em si, sabe? Mas o design thinking, ele traz muito forte essa questão da empatia, né? Do foco no usuário, de você se colocar no lugar do outro. E eu acho que essa ferramenta, né, de um dia na vida, tem a do shadowing também, que é o sombra, né? Que você vira o sombra da pessoa, se faz tudo que ela faz. Mas é bem parecida com o dia na vida. E você acaba sentindo na pele, porque assim é muito diferente. Você tá no seu ar-condicionado, né, no seu ventilador, no seu computadorzinho, projetando para uma comunidade que está lá sofrendo, levando balde na cabeça. E você nunca levou um balde na cabeça, você não vai realmente saber, né, a fundo como é aquele problema. É igual, eu acho que eu não sei se eu falei para vocês, acho que eu falei da aula passada que eu estava relembrando aí do meu mestrado, né, que eu fiz um desenvolvimento de uma metodologia de repasse técnica para uma comunidade produtora de artesanato, né, e eu fui para lá como aluna aprender a fazer a renda, porque como é que eu ia propor uma metodologia de repasse técnica se eu não sabia nem rendar? Qual é a moral que eu ia ter nessa história, não é verdade? Então, com um processo como esse, de imersão profunda mesmo, você consegue realmente ter um entendimento muito claro do que é o problema e a probabilidade de você gerar uma solução que seja mais aceita pela comunidade que vai estar recebendo essa solução e que também resolva realmente o problema que você está identificando, né? É fantástico você conseguir se colocar no lugar do outro, né? É importantíssimo para um projeto de design, né? Nem sempre isso acontece,
Mas é extremamente importante e muito rico e muito válido para que você consiga as melhores soluções. Eu acho que vai dar tempo de eu mostrar só mais um aqui. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver. Qual é? Deixa eu escolher um. Ah, esse aqui eu amo, esse projeto. Esse aqui é um dos trabalhos oriundos desse projeto maravilhoso, que é o TCC deste aluno aqui, Sandro Alisson. Terminou o curso agora, esse ano, início do ano, já está no mestrado, como eu falei. E esse projeto, gente, eu falei no início da aula, né, sobre o projeto Sorriso de Plantão, que eu ia até passar o link do vídeo deles, para quem quisesse assistir depois. Depois eu posso até mostrar para vocês também as várias reportagens que saíram sobre esse projeto, que foi do carrinho de leitura. Foi um projeto lindo. Até hoje ele está em utilização nos hospitais, né, aqui em Maceió. E partiu da coordenadora do projeto Sorriso de Plantão, que foi a Maria Rosa, né, e ela encontrou a gente, assim, foi buscando informações a respeito do curso de design e chegou no meu telefone, não sei como, até hoje. E ela ligou para mim e disse, olha, explicou, eu sou coordenadora do projeto Sorriso de Plantão e tal, e eu recebi aqui uma doação de, acho que eram 3.000 livros, eram muitos mil livros na época. Recebi aqui uma doação de tantos mil livros e eu preciso dar um jeito aqui de como é que eu vou transportar esses livros aqui para os meninos na interação aqui dentro dos hospitais, porque eu tinha colocado no carrinho do supermercado e aconteceu um acidente, porque os hospitais geralmente têm rampas, né? O carrinho desceu a rampa, machucou uma pessoa e eu não posso mais usar esse carrinho. Então, eu preciso de alguma coisa, algum objeto que eu possa transportar esses livros. Vocês podem me ajudar? E aí eu lembro que a gente topou, né? Não, vamos embora, vamos fazer. E aí a gente formou a equipe, né? A equipe não era só Sandro. Sandro era meio que o líder da equipe para esse projeto, mas os outros meninos também estavam na equipe. Eles tinham mais 4 alunos, falou Sandro. Acho que eram 5 alunos, e de professor eu e o Edu, que é do design de produto. E aí a gente desenvolveu, né, esse projeto, que acabou sendo configurado como um projeto de extensão, né, em parceria da UFAL com a Uncisal. E a gente desenvolveu também com base, né, numa metodologia híbrida. Eu lembro que depois que a gente recebeu essa demanda, né, a gente se reuniu e fez o planejamento do projeto, né. O interessante é que foi feito um processo de validação contínua em todo o processo, e a gente foi modelando essa metodologia, ficou uma coisa muito, muito bacana, muito estruturadinha, né, e até hoje, assim, a gente faz publicação sobre esse trabalho, porque tanto o resultado final foi muito bacana, quanto o processo metodológico pelo qual a gente atingiu esse resultado, né, também foi muito bacana. Então, aqui o Sandro vai descrevendo, né, o contexto do problema, de onde esse problema, né, vai estar inserido, fala sobre os palhaços doutores, aqui ele faz vários para mostrar essas informações de uma forma bem didática, né, usando infográficos, que para artigo científico, né, para trabalhos, resumos em congressos, é muito bacana, porque ajuda a sintetizar as informações, né, e assim ele vai mostrando aqui várias questões, né, sobre a abordagem do design e tal, fala sobre a atuação do grupo Sorriso de Plantão, aqui no estado, né, e aqui ele já vai começar a aplicar as ferramentas, falando sobre ergonomia, ludicidade e tal. Aqui está a estrutura que foi idealizada e implementada para a execução desse projeto, né? Então, aqui ele fala, né, que a gente utilizou o método da pesquisação, devido à característica do projeto, né? E a metodologia usada por Lombach. E aqui ele coloca, ó, de uma forma super organizada, né? Eu acho muito bacana também essa forma que o Sandro organizou aqui, da estrutura metodológica do projeto, né? Que é a estrutura analítica do projeto aqui do carrinho de leitura. Então, aqui ele coloca todas as etapas, né? E as ferramentas que foram utilizadas para cada etapa. Então, aqui ele coloca pesquisa exploratória,
foi que ele fez em pesquisa exploratória. Levantou referencial teórico, fez visitas ao local, realizou entrevistas informais, fez registro, foto, vídeo. Análise do problema. Como foi que ele fez a análise do problema? Ele utilizou o diagrama de Ishikawa, Mind Map, que é o mapa mental, e fez o escopo do produto. Para análise do mercado, o que foi que ele fez? Ele fez análise de concorrente. Para análise de patentes, legislação e normas, ele fez pesquisa, né, na BDI e fez pesquisa na Anvisa. No comitê de ética, o que foi que ele fez? Ele fez a apresentação e o termo de consentimento. Análise do usuário, fez mapa de stakeholders, mapa de empatia, persona, painel do estilo de vida do usuário. Análise de tarefa, ele fez fluxograma de ação-decisão, descrição da tarefa, detalhamento da ação e revisão crítica. Definição de requisitos e parâmetros. O que foi que ele fez? Fez o painel de expressão do produto e aplicou o QFD. QFD é a cara do professor Edu, viu, gente? Quando vocês forem pagar a disciplina com ele, lembrem-se de QFD. Geração de alternativas, brainstorming, método 635, analogia, matriz de Pug, dentro prototype, tudo isso para auxiliar no processo criativo. Depois, o que foi que ele fez? Avaliação, decisão e escolha. Como foi que ele fez isso? Ele usou o teste de usabilidade e usou a Mescrai, que foi aquela que eu falei para vocês anteriormente, né? Depois, ele fez a escolha de materiais, detalhamento técnico, e a gente, nessa oportunidade desse projeto, a gente conseguiu realizar e executar o protótipo. A gente fez o protótipo, foi o pai de uma das integrantes do projeto de Torre de Plantão, ele é marceneiro, e aí ele fez esse protótipo em tamanho real. A gente testou, esse protótipo foi levado lá para o UFAL, a gente fez vários testes, isso foi muito importante para o processo de validação. Fizemos algumas alterações no projeto, né, depois dessa validação com o protótipo, né, e hoje em dia eu creio que tem, acho que 4 ou 5 unidades em utilização nos hospitais, aqui em Maceió. E é um projeto, assim, que nos traz muito orgulho, principalmente por a gente saber que no final do projeto, né, a gente conseguiu atingir os objetivos e até hoje a gente promove, de alguma forma, né, com esse objeto. Claro que quem faz essa interação entre paciente e objeto geralmente são os palhaços doutores, né, como a gente chama, palhaços de hospital. Mas foi um objeto desenvolvido por nós que proporcionou também esse portal, né, de experiência entre o livro, o palhaço doutor e o ambiente hospitalar. Deixa eu ver se aqui tem alguma foto. Aqui ele vai explicar, ó, cada etapa daquele que colocou lá na metodologia. Ai, gente, não tem, peraí, mas eu vou achar na internet aqui, só para mostrar para vocês esse projeto, que é lindo, carrinho de leitura, sorriso do plantão. Aqui. Tá aqui, gente, o nosso projetinho do carrinho de leitura, ó, sendo utilizado aí pelas crianças. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Aqui, essa aqui é a Maria Rosa, que é a coordenadora do projeto. Esse aqui é o Diogo, que também, ele acho que é coordenador também, que são as nossas principais pontos de contato, né? E a gente já tem vários projetos em parceria com eles. E é uma parceria muito legal mesmo. Eu sou muito grata, assim, de fazer parte disso. Esse aqui foi o protótipo que foi desenvolvido. Deixa eu ver se eu acho mais imagens. Mas é muito interessante, ó. É uma biblioteca móvel. Ela tem rodinhas, tem as travas nas rodinhas para não acontecer acidente, tem a trava aqui para fechar, né, quando estiver sendo utilizado. E aqui dentro os livros são armazenados, né, e as crianças podem também brincar com o objeto. É um projeto super interessante que está registrado aqui na forma de vários artigos científicos. Deixa eu voltar aqui. Olha, bem na hora. Bem na hora. Eu vou botar para vocês aqui o link do vídeo do Sorriso de Plantão. Um vídeo que eu assisti ontem, para vocês conhecerem um pouquinho do projeto. A gente tem outros projetos em parceria com o Sorriso de Plantão.
O Feliz Shield, não sei se vocês já ouviram falar. O Feliz Shield foi um projeto que a gente desenvolveu na pandemia. Deixa eu colocar aqui. Feliz Shield. Aqui no site do LED. Saiu no site da UFAL também. Vou colocar aqui o link para vocês verem. Esse projeto, gente, é também bem especial. Ele não é de design de produto, é mais da parte de design gráfico, mas, para mim, especialmente, ele foi uma ideia da minha sogra, que era médica pediatra, e ela faleceu de Covid, ano passado. E esse projeto foi ideia dela, e a gente executou e fez um projeto de extensão, coloquei aí o link. E fez parceria com o Projeto Sorriso de Plantão, e a gente conseguiu distribuir, acho que foram 375 unidades dos apliques para os profissionais da saúde, em 3 estados. Foi Alagoas, Pernambuco e Paraíba. E acabou que saiu um monte de reportagem, então foi um projeto lindo também. E a gente fez parceria com eles, do Sorriso de Plantão. Tem o outro também que a gente fez, que foi o Colorinando. Deixa eu ver se eu acho aqui algum link para mostrar para vocês o Colorinando. E também foi uma parceria. Colorinando. Colorinando. Aqui. Também saiu no site da Uncisal, que foi uma parceria também, né? E só para ressaltar, né, que todos esses projetos, eles estão de extensão, né? A gente trabalha com o nosso grupo de pesquisa, que é o LED, a gente faz uma série de projetos de extensão, mas todos eles a gente tem a etapa de planejamento de projeto, registro da metodologia. Eu sempre fico puxando a sardinha aí para essa parte, porque é uma das partes mais importantes do projeto, né? E a gente consegue resultados muito bacanas também com essas parcerias, os projetos de extensão, mas, claro, todos os nossos projetos são pautados aí em metodologias, na sua grande maioria, híbridas, né? Que a gente sai buscando aí ferramenta de todo mundo para chegar no melhor resultado. Certo? Então, hoje, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Lembrando, não sei se vocês viram aí no Moodle, que na próxima aula vai ser um chat. Vocês já chegaram a ver? Vocês já usaram o chat do Moodle? Porque na próxima aula, a gente... Tu já usou, Oliver? A gente usou no... A gente usou, não foi? PL, foi. Foi. Pronto, vai ser naquele mesmo esquema, certo? Então vai ser só um chat mesmo? A gente não vai vir para cá, para essa tela aqui, para o Google Meet. A gente vai entrar no Moodle. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Cadê a tela inteira? A gente vai vir... Cadê, meu Deus? Pronto, agora eu perdi o... tentei clicar de novo. Esse Moodle entra e sai. Deixa eu só entrar para eu mostrar aqui para vocês rapidinho, para a próxima aula vocês não se embananarem. A gente já passou só um pouquinho da hora, mas é rapidinho aqui, se a internet colaborar. Então, vocês vão entrar lá na parte da semana, né? Semana 4, e vocês vão encontrar lá um linkzinho para o chat, certo? No momento que vocês clicam, ele já vai entrar no chat, certo? Então, a pontuação da próxima aula, né, da presença, vai ser a participação ativa no chat. E o que é que a gente vai conversar nesse chat? Bom, a gente vai conversar sobre tudo que a gente viu até agora, tá? Aqui, ó. Vocês vão clicar aqui no chat. E aí ele já vai abrir a janelinha para que a gente comece a conversar, certo? O que é que a gente vai fazer nesse chat? Bom, eu quero que vocês tragam perguntas, tá? Para a gente tirar as dúvidas com relação a tudo que a gente viu até então, certo? E a atividade da semana, gente, vai ser essa lição sobre conceitos e classificações das metodologias. Eu ainda não coloquei a lição, certo? Vou colocá-la, creio que até a sexta-feira, tá? Mas é rapidinho, são só algumas perguntas, você vai marcar a resposta, tipo um Google Forms, certo? E aí você vai ter a sua pontuação de acordo com a sua quantidade de acertos.
mas vão ser perguntas relacionadas a conceitos e classificações da metodologia, ou seja, o assunto que a gente vem tratando até agora, tá? Aqui não está entrando, não sei porquê, nesse chat entrou. O Felipe já entrou aqui para ver. Então, eu clico aqui para entrar no chat agora, aí vai abrir essa janelinha. Vocês estão vendo a janelinha? Eu estou vendo só a página. E aqui é um chat normal. Ó, bom dia a todos. Aí vem aqui, ó, enviar. Aí vai aparecer. O Moodle hoje não está colaborando, gente. Mas, enfim, vai aparecer igual um chat normal que a gente está acostumado, tá? Eu só peço que vocês tragam as perguntas, certo? Para a gente ter uma interação bem bacana no chat, certo? E que vocês tirem as dúvidas. Sim, João, é a provinha. Não é uma provinha fácil. É uma provinha fácil, certo? São só algumas perguntas que vocês vão saber responder, porque é múltipla escolha. Tá bem? Então, por hoje é só. Tragam suas dúvidas para o chat da próxima semana, por favor, tá? A participação de vocês vai ser fundamental. A pontuação de vocês, inclusive, da participação na aula, vai ser contada a partir da sua interação, né, lá no chat. E a lição eu vou postar daqui para a próxima aula. Tá certo? Então, cheiro para vocês. Até sexta-feira.